Pronto, agradeço ao professor Rui, que já apresentou o professor Jorge Bateira para nos dar umas palavras e nós vamos continuar nesta apresentação e a sua opinião também sobre os temas relacionados com o ecossocialismo. Bom, eu peço desculpa pelas más condições físicas em que me encontro. Estou há mais de 15 dias com uma gripe. Enfim, não estou já naquela etapa em que possa contagiar alguém. Está com bom aspecto. Mas estou com a garganta e voz bastante inflamada, toda a via respiratória, e tenho tido ataques de tosse muito fortes. Bom, ainda assim, o convite estava feito e eu esperei que tivesse um mínimo de condições e acho que sim. Posso, talvez com menos energia do que seria normal, mas pronto, vamos tentar. Está ótimo. E, de facto, eu comecei agora a conhecer melhor a revista Ecossocialismo. E tiveram a gentileza de me enviar o número 1 também, para eu poder tomar contacto com o pontapé de saída em agosto de 2022. Bom, eu não vou comentar tudo o que vi nos dois números, no número 1 e neste número 6. Tenho aqui algumas notas relativamente ao número 1, sobretudo notas mais no plano ideológico, em que o número 1 marca, por assim dizer, a identidade ideológica da revista, o artigo do Michael Lowy e o do Major Mário Tomé. Voltarei, se calhar, a essas notas mais adiante na conversa e, para já, deixo apenas esta ideia que realmente olhei para o primeiro número, marcado também pela questão da pandemia, e o número 6, eu olhei para ele de um ponto de vista intelectual, mas também de um ponto de vista humano, porque há aqui no número 6 um retrato muito humano das pessoas que se envolvem na mudança social. E, por exemplo, aparece a história da operária conserveira. A operária conserveira é-nos apresentada pelo Soares da Luz como uma mulher combativa que se tornou, em dada altura, líder popular no bairro de Aldoar. Ora, eu vivi muitos anos em Aldoar e, portanto, até conheço o bairro de vista, claro. O meu mundo é outra bolha. O bairro de Aldoar é o bairro dos pobres, é o bairro dos ciganos, era um bairro chamado problemático. E fiquei muito interessado ao ver este testemunho de uma operária conserveira que trabalhou em Matosinhos, numa fábrica de conservas de peixe. E é tocante ver a forma como a vida dela decorreu, desde logo aquela tomada de consciência no processo de trabalho, ao ver que havia horas que o processo produtivo estava parado porque era necessário deixar acontecer um conjunto de coisas lá nas conservas antes de se poder voltar a pegar nelas, e essas horas que estavam paradas à espera não eram pagas. Absolutamente indecente, dizemos nós. Agora, naquela altura, patrões e empregados olhavam para aquilo um pouco com uma certa normalidade, e ela, em conversa com as colegas de trabalho, acaba por tomar consciência de que aquilo é uma injustiça, estarem ali paradas, disponíveis para trabalhar e não receberem. E, portanto, a passagem à greve, com sucesso, é um processo interior de mudança dela e das companheiras. E eu acho que a gente, quando olha para isto, ganha também uma certa dimensão sobre como o processo de transformação social não é uma coisa abstrata, lá, etérea, mas é uma coisa muito concreta, encarnada na vida das pessoas. E nota-se que ela, com essa consciência, quando a empresa acaba e são mandados para o bairro de Aldoar, onde passam a viver,
ao longo do tempo, observa a insensibilidade das autoridades quanto à falta de habitação. Começam a aparecer pessoas descendentes do próprio bairro que já não têm condições para viver dentro do bairro e montam barracas ao lado do bairro. E como começa a acontecer uma habitação precária, degradante à dignidade humana, e ela toma a iniciativa de contestar os poderes autárquicos, de contestar quem pode fazer qualquer coisa e em nome de quê? Da dignidade humana. Ela já tinha casa, mas ela interessava-se, continuava a interessar-se pela sorte dos outros. É este tipo de projeto de vida, porque no fundo é toda uma vida que tem sentido por esta dedicação aos outros. E então eu acho que a negação do mercantilismo e a luta por um bem comum por parte de uma pessoa assim alerta-nos e questiona-nos até, às vezes, em certos momentos em que a gente se pode estar mais acomodado. Há no mesmo número 6, há um outro testemunho de uma jovem, uma Maria, em Abril. Estamos nos 50 anos do 25 de Abril e há ali também um segundo testemunho. Estes dois testemunhos femininos tocaram-me. Uma jovem, quase adolescente, de 16 anos, começou a trabalhar um mês depois do 25 de Abril, num pequeno escritório. Mas ela já tinha alguma consciência política, porque em casa os pais já discutiam política. Mais adiante no texto percebe-se que o pai era simpatizante do Partido Comunista e ela cresceu naquele ambiente. Isso fez-me lembrar que muito da consciência política dos jovens é determinada ou não pelo ambiente familiar. O que é que se passa em casa para que as pessoas que começam a entrar na adolescência e juventude assumem ou não uma posição crítica relativamente à organização da sociedade. Ela diz uma coisa interessante, porém, é que 20 anos depois deixou a empresa com o sabor de que o sonho do 25 de Abril não se concretizou. Portanto, já tinha havido a eleição da AD e ela sentiu que aquele sonho, afinal, era muito complexo e difícil de concretizar. Ela, no entanto, notem o seguinte: uma pessoa com esta fibra abre uma sala de alfabetização de adultos, pagando o pequeno arrendamento da sala à sua custa, do seu salário. E isto para quê? Para fazer alfabetização de adultos. O que significa que é uma pessoa que continua a projetar a sua vida em função da dedicação aos outros. Eu acho que isto é um exemplo. Ela foi seguidora de Otelo de Saraiva de Carvalho, participou em campanhas eleitorais, sindicalizou-se, entrou até para aquele partido que era seguidor de Otelo, mas diz uma coisa: saiu dele desiludida com pessoas em quem antes confiava e principalmente, eu digo principalmente, pela primeira vez tomou consciência de que o caminho da revolução seria longo e difícil. Isto quer dizer, há também em todo este processo um certo amargo de boca, porque afinal as pessoas que parecem ser os nossos modelos e referências acabam por nos desiludir também. No fundo, tocando naquilo que é uma realidade que nós todos sabemos, é que os seres humanos são capazes do bom e do mal, são capazes de serem solidários e são capazes de ser egoístas, enfim, aquela ambivalência da própria natureza humana. E isto passa-se assim em todas as organizações e também nos partidos políticos. E ela conclui com uma letra do Sérgio Godinho, uma canção de Sérgio Godinho, em que ilustra, no fundo, a motivação da sua vida, mas termina dizendo: eu sigo em luta porque é preciso. Notem, é um imperativo moral. Eu sigo em luta porque é preciso.
É um caminho fácil? Pergunta ela. Nem por isso, responde. Portanto, ela, com toda a lucidez, termina dizendo que, apesar de tudo, das desilusões, luta porque é preciso. Há qualquer coisa que é um imperativo moral. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que estes dois testemunhos femininos neste número são tocantes. São tocantes e levam-nos a refletir também sobre as nossas vidas, o que é que nós fizemos, como é que nós avaliamos o que fizemos ao longo destes anos até agora, que faz 50 anos, o 25 de abril. De facto, o artigo do Viriato Sormanho Marques, neste número, Transição Energética, tem esse título, Transição Energética, Separar a Verdade da Ilusão. É um artigo forte. Devo dizer-vos que é um artigo curto, mas com impacto. Eu não vou estar aqui a detalhar o artigo, mas retenho esta pergunta. Quem é que determina as escolhas energéticas? E ele responde: a vontade do complexo político, económico, financeiro e militar que constitui a elite decisora neste planeta. Portanto, quem é que manda nisto? Há uma elite, enfim, com alguma heterogeneidade, uns mais do lado científico, financeiro, económico, político e militar, mas todos têm algo em comum. O capitalismo tem que continuar. E tem que continuar mesmo com esta crise energética. E o capitalismo, aparentemente, está a dar os passos para integrar as respostas para a transição energética, para que ele possa continuar a lucrar nesta transição. A transição energética não vai pôr em causa o capitalismo, é a opção da elite que decide. Ele, Viriato Sormanho Marques, no fundo conclui que nós estamos neste momento num verdadeiro caos à solta. As guerras, a guerra da Ucrânia e agora a guerra na Palestina, em Gaza, na realidade na Palestina, porque também matam o resto da Palestina. Mas, sobretudo, isto deu um elan de motivação para continuar a explorar a energia fóssil. Ou seja, as guerras arrumaram para o canto aquelas propostas, acordos de Paris, muito boas intenções, estava tudo muito bem programado e dito, neutralidade carbónica da União Europeia em 2050. Diga? 6 minutos. Só tenho 2. Ok. Tudo isso, neste artigo, me parece que fica bem à vista que os créditos bancários, os subsídios do Estado estão, na prática, a apoiar a exploração destas energias. E, portanto, ele termina dizendo que os acordos de Paris são pura mentira. Em 2005 ainda estaremos com uma cota de dependência destas energias acima de 60%. Isto é um escândalo. Por isso é que o título é Separar a Verdade da Mentira ou da Ilusão. Eu queria terminar com mais uma nota. Uma nota que será deste tipo. Um ambientalista, professor universitário, escritor, articulista do jornal The Guardian, chama-se George Monbiot. Em dada altura, depois de muita escrita ao longo de muitos anos, ele acaba por escrever um artigo no Guardian de abril de 2019, 30 de abril, em que ele diz: o problema é o capitalismo. Acaba por dizer que eu nunca cheguei a dizer isto desta maneira, sempre disse é o neoliberalismo, é isto, aquilo. Não, vamos retirar os adjetivos. É o capitalismo. E agora a questão com que nós nos confrontamos, ele próprio se confronta no artigo, é: e o que é que vamos fazer a seguir? Quer dizer, podemos chegar agora, acabou o capitalismo. E então, bom, ele próprio não tem a resposta, diz que precisamos de combinar contributos de vários lados, menciona vários autores e
fazer uma proposta política em torno do melhor que se sabe para poder superar isto. Mas eu talvez pudesse, para vos deixar a refletir, talvez pudesse dizer que é esse o principal objetivo deste número. É pôr-nos a pensar, e agora, se é o capitalismo, o que é que a gente faz? E eu acho que há 3 perguntas a que a gente vai ter que responder. Qual é o objetivo da nossa luta? É o capitalismo. O capitalismo é uma coisa muito vaga. Qual é o objetivo, concretamente? Se é lutar contra o capitalismo, é lutar por quê? Em vez de dizer contra, é porquê? A favor de quê? E essa é uma pergunta que eu deixo no ar. Para mim, é a realização que a nossa Constituição da República já previa, a partir de 76, que é de uma democracia que levará a uma sociedade livre, justa e solidária. E é uma democracia que é não apenas formal, do voto. É uma democracia económica, social e cultural e com participação. Democracia também participativa, sem anular a representativa. E é tudo isto é o nosso objetivo de luta. Porque se lutarmos por este objetivo, presumo que vamos ter que enfrentar as questões ambientais, as questões energéticas, numa perspectiva positiva, que é a gente quer que não se faça isto ou aquilo porque queremos mais disto e mais daquilo, mais bem-estar, mais bem comum, na lógica do que a Constituição nos propõe. Portanto, qual é o objetivo? Em vez de partir para a luta com uma proposta negativa, temos que decrescer, porque toda a gente vai dizer, isso é austeridade, então quem já tem pouco vai dizer assim, então eu vou ter menos. Portanto, há que cuidar da retórica, há que cuidar das palavras, e em vez de ser contra o crescimento perpétuo, que somos contra, vamos lutar por uma sociedade próspera que não é necessariamente de cada vez mais captura energética, mas pela democracia económica, pela democracia cultural, pela democracia política em geral. E quem é que vai acompanhar nesta luta? Segunda pergunta. Eu acho que não podem ser só os que já estão muito conscientes e em torno da revista ou de outras lutas que já existem. Nós vamos ter que falar para um leque muito mais alargado de estratos sociais. E eu explico porquê. O capitalismo, ele próprio, divide para reinar. Ele próprio, quando, agora na sua etapa neoliberal, não se instalou ao mesmo tempo em todo lado, em todo o mundo. Mete um pé aqui na porta, empurra um pouco, mais adiante derruba não sei o quê, e é este passo a passo que vai consolidando a posição. E nós precisamos fazer o mesmo. Não vai ser uma revolução mágica que vai fazer isto, é a luta com conquistas parcelares que vai acabar por ir rompendo e abrindo brechas. Explorando as divergências até dentro do própria... daquela parte da sociedade que está melhor na vida. Por exemplo, virando o capitalismo industrial contra o capitalismo financeiro, virando, por exemplo, os pequenos e médios empresários contra as grandes multinacionais, ou a pequena agricultura contra a grande distribuição. Todo um conjunto de brechas que precisamos de explorar, porque é desse conjunto de lutas e de rupturas que nós vamos poder fazer progressos no sentido da tal sociedade que queremos. E, por último, a terceira questão... Ou não, acho que fico por aqui mesmo. Eu terminaria só dizendo que o que se vai passar com toda esta luta é aquilo que eu chamo uma superação do capitalismo. Eu não uso, como vi em alguns textos, aqueles mais do primeiro número, o derrube do capitalismo. Quando se fala em derrube, pressupõe-se logo que se vai pôr lá outra coisa no lugar do que caiu. E as sociedades não mudam assim. As sociedades mudam, mas até vão preservando algumas coisas que vêm de trás. Aliás, todos os bons teóricos e críticos do capitalismo sabem que o capitalismo que temos tem uma parte que não é capitalista.
a economia do cuidado. Há muita zona não mercantil dentro do capitalismo. Como se costuma dizer na teoria, são modos de formação impuros. E o capitalismo também é impuro. E o socialismo, ou o que quer que a gente chame ao que virá a seguir, também será algo impuro. Portanto, vai desaparecer o dono da pastelaria onde eu tomo o café ao balcão, porque esse é um capitalista que também vai ser derrubado. Toda a propriedade privada vai ser toda expropriada e vai ser tudo programado informaticamente e com inteligência artificial. Eu suponho que estou a dizer estas coisas um pouco provocatoriamente para dizer que eu uso mais a palavra transformação e acumulação de transformações ao longo do tempo do que propriamente aquela palavra gloriosa, mas que tem ressonâncias negativas, que é a da revolução e a propriedade coletiva dos meios de produção. Essa é uma provocação que eu deixo. Eu, que não sou marxista, acho que é pertinente que nós pensemos como é que lutamos, com quem lutamos e com que objetivo.